Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com grande alegria que volto aqui para conversar com vocês sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. O número do nosso capítulo de hoje é o 48, com o título de Guardai-vos. Estes, porém, dizem mal do que ignoram, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Emmanuel tirou esse versículo da epístola de Judas Tadeu, que é bem pequenininha. Fica no capítulo 1, versículo 10. Em todos os lugares encontramos pessoas dispostas ao comentário desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes não dominam os movimentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsciência. E são essas justamente aquelas, em suas manifestações instintivas, que se portam no que sabem como irracionais. Sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedei-nos o Cristo, a luz do Evangelho, para que nossa análise não esteja fria e obscura. O conhecimento com Jesus é a claridade transformadora da vida, conferindo-nos o dom de entender a mensagem viva de cada ser e a significação de cada coisa no caminho infinito. Somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeito ao domínio das circunstâncias que conhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Bom, meus irmãos, os comentários, as reflexões do Emmanuel são sempre muito atuais. Ela não cai em desuso. E principalmente esse capítulo fala sobre a importância da gente vigiar. Como Jesus já dizia para nós, orai e vigiai. E nunca foi tão importante vigiar como nos momentos atuais da nossa cultura, da nossa história. Principalmente em relação ao advento da tecnologia, em que a gente vê por aí espalhadas pessoas, doutores de suas próprias opiniões. Pessoas que afirmam categoricamente determinados assuntos, temas, ainda estando no raso daquele assunto. As pessoas ainda promovem a superficialidade dos temas, porque um disse uma coisa, já foi repetida pelo outro, que já tem um ponto a mais, uma vírgula a mais, e assim vai se disseminando notícias falsas, palavras rudes, comentários maldosos, sem que se tenha a preocupação de se aprofundar mais e de fazer uma análise mental do que está sendo passado adiante. Muitas vezes são pensamentos e palavras ferinas em que as pessoas se dão ao direito de espalhar ao léu como se fossem verdades absolutas, meus irmãos. Tenhamos sempre a consciência de que o vigiai está sendo extremamente importante para nós. Para que a gente não peque pela palavra, para que a gente não fira os outros pelos assuntos e para que a gente não promova a superficialidade, mesmo dentro do movimento espírita. A gente precisa saber mais, se aprofundar mais, ouvir mais, fazer exercícios de escutatória, ao invés de promulgar tanta oratória sem conhecimento de causa. A gente vê isso nas fake news, a gente vê isso
quando uma pessoa, por exemplo, lê uma manchete e ela fica apegada simplesmente naquela frase sem se ater a todo o conteúdo. Isso a gente precisa cuidar também na seleção dos livros, dos conteúdos espíritas que estão sendo muitas vezes replicados de forma insensata, e também aquelas pessoas que colocam em cima dessa superficialidade a sua opinião de forma animalesca, em que a gente coloca os nossos instintos ainda para fora para defender um olhar que é extremamente superficial. Vigiemos mais, meus irmãos. Oremos muito para que a gente possa ir ao encontro da verdade e não de encontro à verdade. E se a gente ouvir palavras que não passem pelo nosso crivo, ou que a gente nunca ouviu falar sobre determinado assunto, que não tenha se reportado a algum autor, somente autores espirituais, que a gente precisa saber se são dignos das nossas leituras, que a gente possa selecionar e fazer a separação do joio e do trigo. Precisamos ser sérios nessa nossa doutrina, nessa doutrina que veio de Deus, através desses espíritos amados, através também da mente e dos estudos do nosso querido Allan Kardec. Deixe para nós os comentários de vocês aqui se vocês já passaram por alguma experiência dessas, ouvindo algumas pessoas falando sobre algumas coisas, ou o que vocês pensam a respeito. A gente vai ficar muito grato por vocês terem colocado os comentários de vocês. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui neste vídeo. Fiquem todos na paz de Jesus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site